Boa noite. Mais uma vez estamos aqui para o 20º programa do Espaço Saúde em Foco. O nosso tema de hoje é medicamentos biológicos, entendendo os medicamentos biológicos e conhecendo. Como vocês têm visto nos vários programas que nós temos feito, todos os meses nós temos dedicado 1 ou 2 programas da Espaço Saúde para discutir ou a farmacovigilância no Brasil, em especial atenção os medicamentos biológicos. O nosso convidado de hoje é um membro do nosso comitê científico e também é diretor de pesquisa clínica da RDO, Dr. Roberto Araújo, que vai compartilhar conosco o seu conhecimento sobre os medicamentos biológicos. Boa noite, Dr. Roberto, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês hoje e espero poder responder a todas as perguntas de forma elucidativa. Como vocês sabem, nós estávamos aqui numa conversa muito acirrada e o Dr. Roberto tentando passar um pouco das nossas dúvidas, eu também tenho os meus anseios. As nossas maiores preocupações hoje são as informações que tanto nós da sociedade civil temos sobre medicamentos biológicos, mas que também a área médica tem sobre esses medicamentos. Eles já fazem parte do cotidiano dos brasileiros, porém todos nós sabemos que o Brasil possui uma política de menor custo e não de melhor qualidade. E isso tem nos preocupado. Também sabemos que a Anvisa não abre muito as portas para uma discussão mais ampliada, né, e com a participação da sociedade civil, em especial atenção ao Conselho Nacional de Saúde. É nessa perspectiva que nós vamos tentar entender os biológicos, na esperança de que você que está nos ouvindo, de que você que faz parte dos conselhos municipais de saúde, dos conselhos estaduais de saúde, paute esse tema na sua agenda diária para conhecimento não só do controle social, mas de todos os médicos, enfermeiros, da área médica em geral, bem como saiam deliberações dos conselhos estaduais para o Conselho Nacional de Saúde, pedindo que seja solicitado à Anvisa um melhor acesso às informações e ampliado a participação da sociedade civil, como preconiza a nossa Constituição. Nós sabemos que no Brasil, né, a história da saúde pública foi construída pelo movimento sanitário, que perpassa até hoje pela participação da sociedade civil nas esferas de controle social, que são as instâncias máximas hoje, os conselhos de saúde. E é nessa perspectiva que nós vamos discutir. Dr. Roberto, eu gostaria que o senhor desse para o nosso ouvinte, que está nos ouvindo, um panorama sobre os medicamentos biológicos, uma explicação sobre o que são, né? Qual é a importância de um armazenamento adequado, de um transporte adequado, quais são os impactos de um não armazenamento adequado, de um não transporte adequado na qualidade e eficácia desses medicamentos. Claro, com certeza. Então, primeiro, para a gente definir o que são medicamentos biológicos, eles têm 2 vertentes principais. Uma delas são todos os medicamentos que são produzidos por organismos ou por células, ou os medicamentos ou compostos que são derivados de organismos, como por exemplo a insulina, é um caso comum que todos nós conhecemos. Então é importante salientar a diferença entre os medicamentos biológicos e os medicamentos analíticos, químicos, que são moléculas simples, pequenas, né? No caso dos biológicos, são moléculas grandes e complexas, e por isso mesmo a sua estrutura deve ser mantida o máximo possível. Como que o consumidor consegue manter essa estrutura? Bom, basicamente seguindo todas as indicações de armazenamento de temperatura, de exposição à luz, por vezes é preciso ser congelado, outras vezes não é indicado que seja congelado. E essas indicações têm muito a ver com a estabilidade dessas moléculas grandes, dessas proteínas, que são os medicamentos biológicos. Por isso mesmo, os casos são muito variados. Existem proteínas que podem ser armazenadas no congelador, outras na geladeira, outras até a temperatura ambiente. Então, cada caso é um caso e deve ser instruído pelo médico que deve conter na bula todas essas informações. Quando o senhor fala no armazenamento adequado, né, que existe assim, várias opções de armazenamento, o profissional médico,
é que ele deve ter então as orientações adequadas para quando ele receitar esse medicamento ao usuário, ao paciente, ele tenha também a informação assim, eu vou receitar por exemplo, um medicamento de geladeira e o paciente, por exemplo, não tem geladeira. É uma preocupação muito básica que a gente tem hoje, pegando o contexto da saúde como um tripé, pegando a assistência também, a qualidade de vida das pessoas, as condições de vida dessas pessoas que vão ter acesso aos medicamentos. Quando o senhor fala também no armazenamento, uma pergunta que a gente tem ouvido muitas pessoas falarem, todos esses medicamentos, se eles são armazenados inadequadamente, quais são as consequências para a saúde? Bom, aí também variamos muito o tipo de resposta que eu posso dar para essa pergunta. Dependendo do medicamento e das suas condições intrínsecas, ele não ser armazenado nas condições ótimas pode ter um efeito muito pequeno ou até que não seja mensurável no paciente em termos de efeitos secundários. Contudo, outros medicamentos sim podem ter alguns efeitos secundários mais graves ou, no pior caso, a inativação do efeito daquela proteína, daquele fármaco biológico. Quando isso acontece, então nós não temos o efeito terapêutico desejado e, obviamente, o paciente vai experimentar uma estabilização ou uma pioria da sua condição clínica. Tá, então, para você que está nos assistindo, para você ver a importância de quando você for tomar qualquer tipo de medicamento, em especial atenção ao medicamento biológico, de você conversar com o seu médico, não só sobre todas as suas dúvidas, mas logo depois que você tomar o medicamento e tiver qualquer tipo de efeito que você não tinha ou que você acha que é estranho, você também procurar um profissional médico para informar ele e pedir para que ele notifique não só a vigilância sanitária do município, a vigilância epidemiológica, mas que ele também notifique o Ministério da Saúde e até a própria indústria que fabricou o medicamento. Exatamente. Nós temos que ter atenção também ao fato de, por exemplo, a dosagem no medicamento biológico também ser uma coisa às vezes complicada, como é do medicamento sintético analítico. Dessa forma, é muito importante o paciente estar com muita atenção e em comunicação constante com o seu médico para fazer ajustes necessários, para ver se o medicamento está sendo armazenado da forma correta e se ele está tendo o efeito desejado. Certo. Dr. Roberto, uma outra pergunta que é interessante também nos debates que a gente tem assistido e que a gente tem realizado dentro da Espaço Saúde, né, no último seminário foi uma das linhas de debate. Na opinião do senhor, que entende sobre os medicamentos biológicos, o que o senhor nos diria sobre a atual portaria da Anvisa dos medicamentos biológicos e da política da Anvisa sobre esses medicamentos no Brasil? Olha, eu não trabalho na Anvisa, tá? Não tenho um link empregatício com essa agência, mas eu devo constatar que a minha observação é favorável em relação ao esforço que a Anvisa está fazendo neste momento para não só regulamentar o processo de produção dos biológicos, mas também como a sua distribuição para a população. Contudo, é uma tarefa gigantesca, porque nós estamos aqui até levantando casos em que, por exemplo, uma simples armazenação numa geladeira às vezes não é possível, porque o paciente não possui uma geladeira ou não tem energia elétrica onde vive, N fatores. Então, quanto a esse aspecto, eu acho que o trabalho da Anvisa tem sido bastante difícil, porque é difícil você conseguir prever todas essas condições e atuar perante todas essas condições, né? Em termos de regulamentação dos biológicos, nós no Brasil somos até privilegiados nesse sentido, uma vez que a Anvisa tem uma resolução específica para os biológicos, que realmente ajuda muito no processo de aceitação e comercialização dos produtos. O que acontece agora, e é uma coisa que eu tenho debatido muito, é como a gente testa a segurança e eficácia desses medicamentos biológicos. Justamente pelo seu tamanho diferente, maior, mais complexo, às vezes é um pouco mais complicado fazer esses testes de segurança e eficácia. E nós temos que todos entender que a gente está no mundo desbravando um caminho novo.
E esse desbravamento desse caminho novo realmente obriga não só a população, como os profissionais da saúde, como os profissionais do governo, a manterem uma atualização muito forte e constante de todos os processos. Então a verdade é que nós estamos todos aprendendo com esses mecanismos. E até uma pergunta que eu recebo muito é: poxa, mas se nós estamos aprendendo, né, eu posso tomar esse medicamento? É seguro eu tomar esse medicamento? É seguro você tomar esse medicamento. Para ele chegar no mercado, ele tem que passar uma série de testes de segurança e eficácia. Mas uma coisa importante a relembrar é que os testes não acabam quando o produto chega no mercado. Realmente, nós temos a farmacovigilância, que vai fazer o estudo, né, de todos os casos que possam aparecer de algum efeito adverso, vão ser relatados não só ao produtor do produto, mas também à Agência Nacional de Saúde e à Anvisa, no caso. Esses dados vão ser armazenados, né, e vão ser tratados de forma que isso possa ser refletido na bula, o medicamento possa até ser descontinuado se houver algum problema mais grave, ou então que algum outro teste de segurança possa ser desenvolvido para testar esse produto. Então, essas informações que o Dr. Roberto está nos passando, elas são fundamentais para você, que às vezes não está nos grandes centros, possa ter como, vamos dizer assim, como orientação no seu dia a dia, caso você venha tomar um desses medicamentos ou caso tome qualquer outro medicamento. O seu médico é como se fosse seu amigo. Nessas horas você tem que estar sempre conversando com ele. As perguntas começaram a chegar. Eu vou começar a falar, porque senão daqui a pouco elas têm 30 que eu não consigo. E a gente tem como premissa no nosso programa sempre dar atenção a você que nos manda qualquer tipo de pergunta. A primeira, eu quero mandar um beijo para minha irmã, ela está em Portugal, com o pessoal da faculdade nos assistindo. Um beijo, viu, Jaqueline? O Leonardo também está dizendo que o programa está muito bom. Obrigado, viu, Leonardo? Leonardo é de São Paulo. A Luciana Castro, ela faz uma pergunta, Dr. Roberto. Os medicamentos biológicos podem ser encontrados em qualquer farmácia, como os medicamentos de química seca, os comuns? Olha, no Brasil ainda não. Infelizmente, eles não são distribuídos para todas as farmácias, justamente por causa das condições de armazenamento e até às vezes da logística de como esse medicamento chega até o local nas condições ótimas. Mas em breve eu acredito que isso estará difundido pelo Brasil inteiro. Existe um movimento para que isso aconteça. Isso. Então, uma outra pergunta é do Thiago Manelato. Ele pergunta, ele é do Rio de Janeiro, e a pergunta do Thiago é: qual é o maior obstáculo que os medicamentos biológicos sofrem na inserção no mercado? Olha, o maior obstáculo, sem sombra de dúvida, é a questão da imunogenicidade. O que é a imunogenicidade? São os testes que são feitos para garantir que aquele produto não vai causar uma reação imune, uma reação alérgica no paciente. Por que que isso é um problema grande? Porque cada pessoa tem o seu sistema imunológico e não existem dois iguais. Dessa forma, é muito difícil para a indústria farmacêutica, para o governo, testar e precaver todas as possíveis condições. Quando isso acontece, nós temos então casos em que às vezes um medicamento que em 1000 pacientes não deu nenhuma reação alérgica, chega no mercado e ele pode elicitar uma reação alérgica em qualquer pessoa. Então, esse é talvez a maior preocupação, é a maior dificuldade de conseguir trazer um medicamento da bancada para as farmácias. Então, a gente percebe as dificuldades que são enfrentadas, né? E aí a próxima pergunta, ela vai nesse mesmo processo, só que no processo da fabricação. E aí ela vem da Regilena Pedrosa, de São Bernardo, ela. E a pergunta dela acho que foi muito interessante, viu, Regilena? Obrigado pela sua participação. Quanto tempo demora até um medicamento, um remédio, ser testado, aprovado e comercializado? Olha, o tempo varia muito. Mas o tempo de teste, aprovação e comercialização geralmente não é inferior a 2 ou 3 anos. Depende da natureza do medicamento, depende de como ele foi desenhado, das suas características intrínsecas, mas uma média, se eu puder falar assim meio arriscado, seria de 2 ou 3 anos por medicamento, no mínimo. Por medicamento.
Então, vocês percebem que existe todo um processo de pesquisa, de desenvolvimento, antes desse medicamento chegar para nós usuários. Eu tirei dessa equação o desenvolvimento, tá? Ah, tá. Desde da formulação do medicamento até ele chegar à bancada, isso pode ser um processo facilmente de 10 anos, tá? Então, uma coisa que nos deixa também mais tranquilos, né? Por isso que eu fiz essa pergunta. Para você ver que antes do medicamento chegar aí na banca da farmácia, ou nos postos de saúde, ou nos hospitais, ele passou por um processo de pesquisa, de desenvolvimento, de testes que somados são de 10 ou mais anos, né, para poder chegar ao mercado. Exatamente, a gente não pode esquecer que esses medicamentos não passam apenas por testes clínicos com pacientes, né? Antes de chegar nessa etapa, eles passam uma série de testes pré-clínicos, muitas vezes feitos em células de cultivo ou em organismos, tá, para testar justamente a sua segurança. Só depois de ele ser testado em 2 ou 3 organismos mamíferos é que ele passa por um crivo de aprovação e, caso ele seja aceite, ele passa para o estágio clínico e é testado aí em pessoas, em humanos. Que ótimo. A Mercedes Figueiredo, ela é de Brasília. E nós temos aqui, como o doutor está vendo, pessoas de todos os países, né, de fora do Brasil, de todos os estados. A Mercedes, ela faz uma pergunta que eu gostaria que o doutor respondesse para ela. Onde ficam os polos de pesquisa dos medicamentos biológicos? Olha, os polos de pesquisa dos medicamentos biológicos nesse momento se encontram no exterior, não é no Brasil. Existe algum desenvolvimento aqui no Brasil de medicamentos biológicos, mas a maior parte está sendo desenvolvido na Europa, nos Estados Unidos, e temos um outro grande mercado que surgiu ultimamente, que foi a Índia. A Índia produz muitos produtos biológicos, a China também produz muitos produtos biológicos, então a gente começa a ver uma descentralização da produção de medicamentos única e exclusivamente nos Estados Unidos e na Europa, e passando também agora para a Índia e para a China. Eu gostaria de ver o Brasil produzindo mais esses medicamentos, porque aí nós teríamos um controle maior ainda na sua produção. Uma vez que esses medicamentos fossem produzidos aqui no Brasil, talvez a questão de armazenagem, transporte, que é um impacto desses medicamentos, também seria minimizada, é isso? Ou estou errado? Haveria uma minimização do estoque e, obviamente, transporte desses materiais. Infelizmente, o que impede que esses produtos sejam produzidos no Brasil não é questões de capacidade ou de desejo, mas sim uma questão de regulamentação. É muito difícil você conseguir aprovar um produto, passar ele pelas fases clínicas e chegar a mercado aqui no Brasil. Então, o maior entrave nesse processo, que eu acho fundamental, é realmente o estágio regulatório, que o Brasil tem muitas dificuldades nesse aspecto. Bom, vocês estão percebendo que quando a gente fala de medicamentos, a gente tem assim um leque de informações muito grande. Claro que deste programa vão surgir muitas outras dúvidas, e como todos os programas nós temos falado, se você tiver qualquer dúvida, você pode escrever para contato@espaçosaude.org.br, que nós vamos encaminhar suas dúvidas para o nosso palestrante, e aí depois elas serão postadas no nosso site, perguntas e respostas, para que você possa, não só você, mas outras pessoas que tenham às vezes a mesma dúvida, possam saná-las, tá bom? Então lembrando, contato@espaçosaude, o espaço é sem cedilha, fica espaco.org.br. O Gabriel Soares, ele está falando que o nosso programa é um dos mais informativos sobre medicamentos que ele já viu, está parabenizando a gente agradece, né, muito agradecida aí pelo elogio. A Marisa, de Santo André, faz uma pergunta interessante também. Qual a porcentagem de eficácia dos medicamentos biológicos em relação aos medicamentos de química seca? Olha, essa é uma excelente pergunta. Eu não tenho um dado concreto para te oferecer aqui nesse momento, porque, como você pode imaginar, são muitos produtos e muito diferentes entre si.
Mas o medicamento biológico tem uma eficácia muito elevada. Muitas vezes, não é sempre, mas muitas vezes superior ao de química analítica. Por quê? Porque são moléculas grandes, proteínas grandes, que são desenhadas pela própria natureza para atuar no nosso corpo. Daí que, obviamente, elas têm um efeito mais direcionado, mais controlado e, por vezes, melhor do que os medicamentos sintéticos, que vêm um pouco da nossa imaginação e do nosso poder criativo de, às vezes, sintetizar uma coisa que não existe naturalmente. Perfeito. Espero que, Marisa, você tenha satisfeito com a resposta. O Ulisses, ele é de São Bernardo e ele faz uma outra pergunta. Atualmente, qual a porcentagem das doenças tratadas com medicamentos convencionais? Possui um representante biológico para tratamento? Eu acho que ele quer saber se existe um dado de doenças que são tratadas com biológicos, ou se há uma comparação entre os de química seca e os biológicos. Pelo menos é o que dá para entender aqui na pergunta. Existem algumas doenças que têm, hoje em dia, uma predileção pelos biológicos. Um desses casos, mais conhecido, talvez seja a diabetes, no caso da insulina. Tá? A insulina é um produto biológico e é comercializado há muito tempo, há cerca de 10 anos no mínimo, né? Mais até. E realmente existe essa predileção do tratamento com insulina biológica em comparação com outros métodos para tratar diabetes. Outras doenças ainda não foram exploradas pelos biológicos. Tá? Isso porque a gente ainda está numa fase inicial de desenvolvimento dos produtos biológicos e eles não foram ainda desenvolvidos para todas as doenças e para todos os casos. Mas se você me perguntar, é possível que isso aconteça um dia? Claro. O futuro da indústria farmacêutica, dos fármacos, são os biológicos, que vão acabar naturalmente, progressivamente, substituindo alguns dos medicamentos química analítica. Então, para você perceber, né, doutor, uma coisa que é interessante que o senhor acabou de falar nós estamos no processo inicial dessa discussão no Brasil, né, especificamente, e que para nós da sociedade civil, e aí pegando você que nos ouve, o importante é que neste momento inicial você se aproprie do tema. Você conheça o tema, você debata o tema. Eu sei que às vezes debater alguns temas parece que não tem um atrativo, né? Mas pense que isso é a saúde pública do nosso país. E que nós, sociedade civil, profissionais médicos, governo, somos quem vai construir uma saúde de qualidade, um SUS de qualidade para todos nós. Né? Eu vou reforçar a todos vocês, fazendo uma pausa rápida aqui agora, que nós temos a Conferência Estadual de Saúde agora nos dias 31, 1 e 2 de setembro, 31 de agosto, 1 e 2 de setembro, as conferências de saúde, os conselhos municipais, estaduais e nacional de saúde são espaços onde você da sociedade não só pode participar, né, porque elas são abertas. Para você ser delegado, você tem que ter participado das pré-conferências no seu município, da conferência municipal do seu município, agora da estadual para até ir para a nacional. Mas as reuniões dos conselhos, tanto municipal e estadual, são abertas ao público, as pessoas podem participar, podem levar suas demandas, inclusive também se vocês tiverem dúvidas sobre o funcionamento dos conselhos, quais demandas vocês podem levar para os conselhos ou não, nós também nos colocamos à disposição, né? Tanto eu enquanto membro do Conselho Estadual, como os nossos membros do Conselho Municipal e até os nossos membros da Espaço Saúde que hoje estão no Conselho Nacional de Saúde. É só mandar também um e-mail para nós no contato@espaçosaude.org.br e nós com certeza vamos retornar com a resposta, ou se o tema que você tem dúvida se pode ou não ser pautado nos conselhos, qual é a melhor forma de pautá-los. Né? Tanto você que é da sociedade como você das associações. Vem uma pergunta aqui que levanta uma discussão bem interessante e bem polêmica também. Ela vem de Santiago, no Chile, né, da América Latina. Inclusive quero informar a todos vocês que agora no final de setembro nós vamos estar em Foz do Iguaçu,
no primeiro encontro latino-americano de medicamentos biológicos, que é realizado pela Idumed, uma das parceiras aí da Espaço Saúde, né? Eu e o Nadir, que hoje não está aqui porque está em Vitória, num evento sobre anemia falciforme, nós vamos estar com uma mesa para formar a Aliança Latina sobre medicamentos biológicos, a discussão da sociedade civil, né, latino-americana sobre medicamentos biológicos. E a Santina, ela faz a seguinte pergunta: sou brasileira, estou aqui no Chile há alguns meses. Gostaria de saber qual a maior diferença entre a legislação dos biológicos no Brasil e fora dele. Bom, essa é uma pergunta bem polêmica, porque o Brasil é dos poucos países no mundo que tem uma legislação para os biológicos específica. Outros países da América Latina ainda não têm essa ferramenta. Então, são guiados por padrões internacionais, Organização Mundial de Saúde, ou pelos padrões internacionais de agências como o FDA ou a EMEA na Europa. Então a diferença principal é que realmente em muitos países essa consideração ainda nem sequer existe, mas no Brasil ela já está presente. E aí uma outra pergunta: qual país tem maior utilização de medicamentos biológicos? Olha, os dados publicados pela OMS em 2010, se eu não me engano, o país que mais utiliza os biológicos nesse momento é a China. Então, para você ver que nós estamos tentando trazer para você aqui o maior número de informações, o Dr. Roberto está tentando esclarecer vocês, mas podem perguntar. A participação de vocês é que vai direcionar o nosso programa aqui. Nós estamos aqui para responder as dúvidas que vocês têm. Inclusive é isso que a Camila, do Espírito Santo, acabei de falar em Vitória do Espírito Santo, alguém do Espírito Santo já escreveu aqui, parabenizando os responsáveis pelo programa e também ao convidado pelo conteúdo maravilhoso que é disponibilizado a todos neste momento, além da possibilidade de sanar as dúvidas ao vivo sobre um tema tão importante. Nossa, muito obrigado. Realmente é muito bom para mim, para nós, ter esse reconhecimento e saber que vocês estão aproveitando ao máximo essa iniciativa e que nós estamos aqui à disposição para responder a qualquer questão. Uma das coisas que nós aqui, doutor, quando a gente criou o programa Espaço Saúde em Foco, uma das primeiras preocupações que nós tivemos era possibilitar a quem estivesse assistindo fazer as perguntas, porque senão nós ficaríamos presos a um script que nem sempre conseguiria responder os anseios e os medos, temores de quem está assistindo. Às vezes as pessoas têm muitas dúvidas e o programa passaria e deixaria as dúvidas ali do mesmo jeito. Por isso que esse programa é feito por você. Ele é interativo, ele é online, ao vivo, e aí você fazendo a pergunta, nós vamos, desde um simples elogio até uma pergunta polêmica, nós vamos fazer, vamos responder, ou vamos tentar pelo menos responder. Pode ser que alguma coisa a gente não consiga responder aqui agora, mas todas essas perguntas serão encaminhadas para o Dr. Roberto, depois uma resposta mais elaborada, às vezes até com alguns dados a gente coloca disponível para vocês. Esse é o nosso objetivo, sempre estar informando sobre a qualidade de vida, sobre a saúde pública, sobre o acesso ao tratamento, o acesso à medicação, que você aí na ponta às vezes tem dificuldade. Doutor Roberto, quando a gente fala que o Brasil ele está na frente, quando ele tem uma legislação específica para medicamentos biológicos, o que, modéstia à parte, isso já é bom, né, já mostra o avanço e o esforço da Anvisa. Uma das grandes perguntas que nós temos feito é a questão das contribuições nas audiências públicas, né, da Anvisa, e às vezes essas contribuições elas não são socializadas, as que não foram aceitas. Só as que foram aceitas estão lá no documento final. O senhor, assim, no que o senhor tem conhecimento de biológicos no Brasil, e nas conversas que o senhor tem tido nas palestras, nos seminários que o senhor tem participado, o conhecimento, tanto da área médica quanto da população, sobre medicamentos biológicos, como que isso está? Olha, eu vou ter que falar que ele não está ainda no nível ideal ou desejável que nós gostaríamos de ter um cunho, uma abrangência maior, né? Não só da área médica, mas da área governamental e do público. Mas é justamente essas iniciativas, como nós estamos aqui
vivendo hoje que realmente ajudam a esse maior entendimento. Nós temos que conversar, temos que dialogar, temos que colocar perguntas, respostas, abrir discussões, realmente para entendermos esse processo. Então, se a gente for pensar no que eu falei anteriormente da legislação brasileira estar na frente, né, no mundo nessas questões, então a gente tem que ver que a gente não está copiando nada de ninguém, né, porque o Brasil, infelizmente, passou muitos anos, né, copiando daqui, copiando dali, puxando daqui, puxando da acolá. No caso dos biológicos, a gente está tomando uma posição de liderança. Mas o que é que isso implica? Implica que a gente também está entrando num desconhecido, num meio desconhecido. E justamente por isso é que essa interação, essa compreensão do público para a dificuldade da indústria farmacêutica, para a dificuldade da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para o consumidor, todos estamos com questões, todos queremos resolver essas questões e temos que trabalhar juntos para consegui-lo. Então, assim, o Dr. Roberto reforçou a fala anterior que a participação de vocês é fundamental, seja aqui no programa, seja no município, seja no estado, nos espaços de construção de políticas públicas, onde é discutido saúde, educação. Vocês têm que estar presentes, vocês têm que estar participando, vocês têm que estar levando as dúvidas. E uma coisa que a gente sempre ouve, viu, Dr. Roberto, que é da população é: ah, mas eu não falo porque eu tenho medo de falar uma bobagem, ou eu não entendo muito do assunto. Mas às vezes uma dúvida simples, muito simples, pode suscitar uma discussão muito ampla e chegar em soluções que contemplem um coletivo muito grande. Então não tenham vergonha. No caso, né, eu sempre falo, o conhecimento é ativo, não é passivo. Ele não aparece por osmose na gente, a gente não tem, eu não sei que você tenha uma inspiração, alguma coisa, mas na maior parte dos casos a gente tem que procurar esse conhecimento, a gente tem que ler, a gente tem que ver as coisas na televisão, na internet, a gente tem que conversar com os nossos parceiros, a gente tem que instigar realmente com que esse conhecimento chegue a nós de forma ativa e não passiva. É interessante, né? Se o conhecimento chegasse por osmose, nós não precisávamos de faculdade, de Pois estudo. não precisava, era maravilhoso, né? Vamos fazer igual fotossíntese, senta ali no sol, fica esperando, né? Não dá. Então, você já sabe que você tem que buscar. Então, pesquise, o nosso site tem informação, o site da Anvisa tem informação, o site do Ministério da Saúde tem informação. Se você colocar na internet medicamentos biológicos, vai aparecer também muita informação. Só cuidado com a internet, né? Porque a gente sabe que nem tudo que está na internet é uma informação confiável. Verifique a fonte sempre, se vem de uma fonte respeitada, de uma fonte científica segura, para você também não ter uma informação inadequada. O Antônio, ele faz a seguir, ele é de São Caetano, e ele pergunta se os medicamentos biológicos estão disponíveis em qualquer parte do Brasil. Nós acabamos de responder isso numa outra pergunta, mas ele completa: como posso requisitar algum medicamento que não haja em minha cidade? Bom, o primeiro passo para você conseguir adquirir esse medicamento é falar com o seu médico. O seu médico muitas vezes pode ter acesso a esses medicamentos ou pode pedir esses medicamentos em seu nome, caso realmente seja o tratamento adequado para a sua doença. E não só isso, quando você conversar com o seu médico e o seu médico te receitar algum tipo de medicamento, existe hoje no Brasil, nas políticas públicas, a responsabilidade tripartite. O que é a responsabilidade tripartite? É o que é de esfera federal, o que é de esfera estadual e o que é de esfera municipal. Existem alguns medicamentos que são comprados diretamente pelo Ministério da Saúde, distribuídos aos estados e, por sua vez, aos municípios. Alguns outros medicamentos de uma grade, isso tudo são portarias existentes hoje no site do Ministério, no site da Secretaria. Alguns medicamentos são comprados pelo Estado e distribuídos para os municípios. E uma outra pequena parcela é comprada também pelos municípios. Então, cada ente federativo, seja federal, estadual ou municipal, tem a sua responsabilidade em abastecer a farmácia da UBS, do hospital, a fornecer o medicamento para a sua população. Então, também está inteirado dessa informação
é muito importante para você e para a comunidade, porque se você chegar no posto de saúde e não tiver o medicamento, antes de você falar que, olha, o Ministério da Saúde não comprou, você tem que ver se aquilo ali não é responsabilidade da prefeitura, se não é responsabilidade do governo do estado, ou se é realmente responsabilidade do Ministério da Saúde. O importante é a informação. Não, é importante a gente entender que o mundo mudou, né? A gente vinha no mundo em que as coisas chegavam até nós por outros caminhos, e hoje em dia isso já não é mais verdade. Hoje em dia todo mundo tem acesso a muito mais informação, né? E realmente só não fica sabendo quem não quiser. Tá? Isso é uma realidade hoje no mundo, é uma realidade hoje aqui no Brasil. Por isso, essas informações têm que ser lidas, têm que ser estudadas por vocês e devem ser discutidas com os seus médicos, com seus familiares. Tem divulgação e você faz parte dessa divulgação. Então, entenda o seu poder nesse processo. O seu poder nesse processo. Essa frase fala tudo, tá bom? O Luiz Dresser, de Sergipe, ele faz uma pergunta que talvez nós não tenhamos a resposta aqui, mas eu acho que se o doutor tiver já pode fornecer, senão depois a gente promete que estará no site. Quantas medicações são colocadas no mercado por ano? Por ano? É. Olha, esse é um dado que varia de ano para ano, mas independentemente de serem biológicas ou não, cerca de 1.000 a 1.500 medicamentos por ano. Então, olha, já teve a resposta, e você vê que é um grande número de medicamentos. Se a gente for somando ano a ano, o leque de medicamentos que nós temos disponíveis na rede é muito grande. O Miguel Antunes, de Cuiabá, estou adorando o programa. Eu queria saber como é o processo de distribuição dos medicamentos biológicos nos hospitais públicos. Olha, uma excelente pergunta. Talvez o Lucas conheça mais sobre isso para responder do que eu. Até vou passar a palavra para ele. A questão dos hospitais públicos, ela funciona da seguinte maneira. Todos os medicamentos que são comprados pela área pública de saúde é passado por licitação. Como eu disse, na responsabilidade tripartite. Os medicamentos biológicos são considerados medicamentos de alto custo. Uma vez que eles são de alto custo, alguns deles ainda não estão na grade de medicamentos fornecidas pelo Ministério da Saúde, o que tem gerado também uma demanda judicial de acesso a esses medicamentos muito grande nos estados. E aí a corresponsabilidade da compra tem ficado para os estados, em alguns casos até para os municípios. A partir do momento que essa discussão está sendo ampliada, e aí nós voltamos à fala anterior, e aí a sua participação é importante, porque quanto mais nós discutirmos medicamentos biológicos, mais nós vamos conseguir avançar e mais nós vamos conseguir apressar o processo, mais rápido esses medicamentos vão entrar na lista do governo. A partir do momento que eles forem entrando na lista do Ministério da Saúde, eles vão sendo comprados pelo Ministério da Saúde com as corresponsabilidades do Estado e do município. E é a partir daí que eles são distribuídos para os hospitais públicos. Então é um processo ainda em discussão no Conselho Nacional de Saúde, no próprio Ministério, e hoje os medicamentos biológicos têm tido, os usuários, seja do sistema de saúde ou do sistema privado, têm tido acesso a esses medicamentos através de judicialização, processos judiciais que garantam acesso à saúde. Espero ter respondido a sua pergunta, Miguel, mas qualquer dúvida você pode mandar um e-mail que a gente tenta responder mais adequadamente. E se quiser ajuda para uma informação mais detalhada, também estamos à disposição. A Heloísa, ela está adorando o programa, disse que é diabética, toma insulina, que as informações sobre a armazenagem para ela foram úteis. Que bom. Né? Que bom. A gente falando de medicamento biológico, a gente passa pela armazenagem dos medicamentos, e essa informação útil no seu dia a dia é que para nós vale a pena. A gente está aqui para lhe servir, para que as nossas informações sejam úteis no seu dia a dia, Luísa. Um beijo. A Leila de Assis, quais os sites que vocês podem indicar para que eu possa ver as atualizações dos medicamentos, no qual eu posso ter certeza de que a informação é correta? Bom, eu vou ter que referir você para o caso de processo de aceitação do medicamento, ou de comercialização do medicamento. O site da Anvisa é o mais correto. Ele é um pouco difícil de navegar às vezes, porque ele tem
muita informação, mas depois a gente pode até enviar para você alguns links específicos para você ter um acesso mais facilitado. Então, a semana que vem, nas próximas semanas, você pode acessar o nosso site, o www.espaçosaude.org.br, e você vai encontrar lá nos perguntas e respostas sobre medicamentos biológicos, as respostas do Dr. Roberto e aí alguns links que a gente vai colocar para você. Mas posso te antecipar, sites da Anvisa, Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, são sites de total confiabilidade. Sites de sociedades médicas também são de confiança, porque são baseados em pesquisas clínicas. Não são sites de confiança aqueles sites que são feitos às vezes pelos usuários que põem a sua impressão. E quando a gente coloca a nossa impressão sem ser baseado no estudo clínico, no estudo médico, a gente corre o risco de não ter a imparcialidade da opinião. E aí a gente recomenda não seguir essas orientações. Então, Anvisa, eu já posso te antecipar, Ministério da Saúde, Secretaria. E outros sites serão postados no nosso site aí durante a semana, tá bom? O Marcelo Gil está mandando um beijo para nós aqui. O Marcelo Gil também é de uma ONG parceira nossa, é um amigo. Um beijo, viu, Marcelo? Obrigado pela audiência. Está dizendo aí que que as informações são importantes para os conselheiros de saúde. Nós sabemos que os conselheiros de saúde, principalmente os municipais, são quem realmente ajudam a construir a política pública de saúde no nosso país, e a importância desse debate dentro dos conselhos a gente sempre vai frisar. Quanto mais nós debatermos dentro do conselho as necessidades do conhecimento da sociedade civil, do conhecimento dos profissionais médicos na questão dos medicamentos biológicos, nós vamos estar garantindo o sucesso desses medicamentos aí para os nossos usuários, para que esses medicamentos tenham eficácia, para que os nossos usuários saibam armazenar adequadamente e para que o tratamento dessas pessoas seja feito adequadamente. Dr. Roberto, quando a gente fala nessa questão principalmente, né, da pesquisa desses medicamentos, da entrada desses medicamentos hoje no Brasil, o senhor tem uma noção de quantos medicamentos biológicos hoje tem no mercado, em especial atenção ao brasileiro? Olha, eu não tenho um número concreto para te dar, mas existem neste momento, em fase de aprovação, em fase de pesquisa clínica, mais de 16 produtos de diferentes indústrias. Isso. E de diferentes patologias. De diferentes patologias. Então, assim, fora os que já estão no mercado, aguardando a aprovação na Anvisa, hoje já existem 16. Né? Então vocês estão vendo que o processo ele está se dando, ele está acontecendo, né? A Anvisa já vem discutindo isso há muito tempo, já teve várias portarias, uma portaria no final do ano passado que ratificou de vez, né, a questão dos medicamentos biológicos, e aí esses medicamentos estão aí no mercado e você às vezes está tomando esses medicamentos e não sabia que existia medicamento biológico, né? Quantas pessoas não devem agora estar se perguntando, nossa, mas insulina é medicamento biológico? Eu tenho um monte ali que no último seminário foi a mesma pergunta que nos fizeram. Insulina? Para você ver. Então, assim, se informe. Às vezes, alguns minutinhos de pesquisa na internet são suficientes para que você tenha essa informação. Mas é importante dizer aqui que esse número que eu passei são apenas os que estão em processo de aprovação, ou seja, que já foram submetidos a um parecer inicial, estão agora fazendo os ensaios clínicos para comprovar a sua segurança e eficácia. Mas existe uma linha por detrás desses medicamentos muito grande, de talvez até 100 ou mais medicamentos que vão entrar no mercado, ou que vão começar com esse processo de aprovação. 100 ou mais é bastante. Dr. Roberto, eu queria que o senhor fizesse uma explanação sobre qual é a importância de quem está nos assistindo para que ele seja um multiplicador dessa informação na sua comunidade, no seu bairro, na sua UBS, para que ele se intere sobre o que é medicamento biológico, para que essa pessoa pesquise mais sobre os medicamentos biológicos, qual que seria a importância disso no tratamento, qual seria o impacto disso no tratamento desses usuários. Olha, a analogia que eu posso fazer é a seguinte: todo mundo
aqui no Brasil principalmente, entende um pouco de cerveja, né? Todo mundo tem a sua opinião sobre qual é a melhor, qual é... Então, e por que não nós também não temos a mesma atenção para os medicamentos que também fazem parte da nossa vida? Não com uma função recreativa, como talvez a cerveja, mas com uma função diária, né? Existem tantas coisas grandes, pequenas, em que os medicamentos biológicos podem estar presentes na nossa vida. Então vamos nos preocupar com isso. Nós nos preocupamos com o que a gente aplica na pele, nos cosméticos, com o que a gente ingere, com os alimentos. Então vamos nos preocupar também com os medicamentos que nós consumimos. Importante, quando você deixa de se preocupar com os medicamentos, ou pior, se automedica, uma coisa que a gente sempre fala, não faça, nunca se automedique. Eu estou com uma dor de cabeça. Passe pelo médico, às vezes uma dor de cabeça pode ser consequência de uma coisa mais grave. Não vá se medicando para amenizar um problema. Procure um médico, converse com o médico, tente averiguar quais são as situações que estão causando aquela dor de cabeça. Não vá se medicando. Você conhecer os medicamentos biológicos faz toda a diferença na qualidade do tratamento que você vai ter, na eficácia que esses medicamentos vão fazer e na melhora de saúde que você vai ter. Eu queria pedir para o senhor fazer o senhor tem 5 minutos, né, para fazer as considerações finais. Nosso tempo hoje está se esgotando e aí logo depois do senhor eu vou ter mais 5 para fazer os encerramentos e dar alguns recados. Então eu gostaria de parabenizar você, Lucas, Espaço Saúde, por essa iniciativa. Adorei receber todas essas perguntas, muito interessantes. É bom para a gente que está aqui desse lado realmente saber que vocês estão se preocupando, estão interessados no assunto, né? Porque nada hoje em dia acontece se não houver um interesse nosso, né? Nós temos que ter um interesse, esse interesse nos motiva. Essa motivação nos leva à ação e a ação nos leva ao conhecimento. Então, parabéns a todos que assistiram, que participaram, já por essa iniciativa. Eu acho que o Brasil está aproveitando muito bem essa nova fase de como encarar os medicamentos, que cai diretamente sobre os medicamentos biológicos. Nós estamos sendo pioneiros nesse processo. E estamos fazendo um trabalho, acho que muito bom por parte do governo, muito bom por parte da indústria farmacêutica e muito bom por parte da população, que eu estou maravilhado de ter tantas perguntas e tantas considerações. Temos que divulgar isso mais, tá? Como está bom, mas pode sempre melhorar. Eu sou uma pessoa muito otimista, mas eu também sou muito exigente. E daí o otimismo e a exigência juntos puxam a que sempre a gente pense em como melhorar. Se está bom, como pode ser ainda melhor. E vamos aproveitar então essas iniciativas. Aproveitem os recursos que vocês têm, a disponibilidade que vocês têm de estar em contato direto com os profissionais. Conversem com os médicos de vocês, é muito importante. Conversem entre família, discutam, debatam o tema. Falando sobre ele, nós vamos chegar a um consenso. Dr. Roberto, nós agradecemos a sua presença, mais uma vez pela colaboração. Informamos que agora no começo de outubro, nosso boletim informativo da Espaço Saúde vai ser distribuído a todos os conselhos estaduais, municipais e as associações que a gente tem na nossa mala direta. Nesse boletim tem um artigo do Dr. Roberto falando sobre os medicamentos biológicos, está muito interessante, vou deixar vocês na curiosidade porque eu já li, né? E aí vocês aproveitem, lá também vai ter o contato do Dr. Roberto, se vocês quiserem mandar dúvidas, perguntas, ele com certeza vai poder responder. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: uma vez, há muitos anos atrás, um amigo meu que hoje faz parte do movimento nacional, né, de luta contra a AIDS e que é do controle social, ele me disse que a gente nunca conseguiria mudar o mundo de uma vez só, mas se que cada um de nós fizéssemos um pouquinho, nós conseguiríamos atingir um objetivo. A gente pode citar na história da saúde pública desse país muitos exemplos de que nós conquistamos o que nós queremos. Nós passamos de uma ditadura para uma democracia,
nós passamos de um sistema de saúde em que só tinha acesso quem pagava para um sistema único, universal, que sim, tem problemas, como tudo tem problemas, mas a gente costuma dizer lá no conselho que o SUS depende de cada um. Se cada um fizer um pouquinho, nós vamos conseguir atingir o SUS que nós queremos. Nós temos hoje acesso à informação, né? A informação é amplamente divulgada, ela é amplamente socializada. Às vezes a gente não acessa porque a gente não quer, ou às vezes ela chega, passa despercebida, ou às vezes ela fica ali estática e não chega até onde deveria chegar. Mas se nós começarmos na ponta a cobrar, a pedir que essa informação seja socializada nos seus meios, nós vamos conseguir ter um acesso a uma informação de qualidade, vamos conseguir qualificar o debate das instituições, das pessoas, das comunidades, dos conselhos, e assim nós vamos conseguir fazer o principal. Nós vamos conseguir construir um Brasil de todos. Não dá para nós nos omitirmos mais. Quando a gente se omite, é como se a gente estivesse pegando a nossa vida e colocando na mão de uma outra pessoa e dizendo, olha, diga para mim o que é melhor eu fazer. E só você sabe o que é melhor para você, quais são os melhores tratamentos. Para isso que você tem que conversar sempre com o seu médico. Não tenha medo, o médico está ali para te ouvir, né? Ele fez uma faculdade, ele aprendeu e ele vai compartilhar o seu conhecimento dele com você, mas você vai compartilhar o seu com ele. O importante é o diálogo. A participação nas esferas de controle social também faz parte dessa construção. Alguns recadinhos. A Espaço Saúde já tem no site divulgado os horários dos grupos de ajuda mútua. Grupo de ajuda mútua dos portadores de psoríase, grupo de ajuda mútua dos portadores de lúpus, grupo de ajuda mútua de HIV/AIDS, grupo de ajuda mútua, né, de doenças raras, e vamos ter também um curso de qualificação, né, sobre controle social, que será convidado nesse momento 40 pessoas que vão fazer um ano de curso de capacitação. Então a gente está selecionando 40 lideranças que vão ter acesso a um curso, né, de 8 horas semanais durante um ano para qualificar essas pessoas nos espaços de representação. Em outubro também estaremos fazendo o primeiro encontro de blogueiros da saúde, aonde nós vamos tentar reunir as pessoas que trabalham com blogs no país e que trabalham com blogs da área da saúde, para que a gente também possa fazer uma troca de experiências, possa receber informação dessas pessoas e também dividir as nossas, das diversas patologias que nós temos hoje na Espaço Saúde. Então, ajudem a divulgar, estejam vendo no nosso site, lá tem a planilha com os dias, os horários, também tem o grupo de câncer, o grupo de anemia falciforme, todos os grupos de ajuda mútua feita por usuários dessas patologias para usuários, onde a gente conversa sobre tudo, desde a melhor receita para a gente poder se alimentar, até o medicamento mais de ponta que está aí no mercado para o nosso tratamento. Nós temos esses espaços e se nós não nos apropriarmos dele, eles vão ficar lá. Então esperamos a sua participação. Por hoje, nós vamos deixar para vocês um grande beijo. Esperamos vocês no próximo programa, semana que vem. Quero deixar um beijo. Todo o programa que eu venho, eu deixo um beijo para os nossos colaboradores. Sempre reforçando que a Espaço Saúde, ela hoje é a organização que ela é, graças à equipe que se dedica, que trabalha para fazer ela funcionar. Então um beijo a toda essa equipe, um beijo a você, o nosso principal patrimônio, o usuário, porque uma instituição que não tem usuário não é uma instituição. Um grande beijo, até semana que vem, se Deus assim nos permitir.